Então, continuando aqui, eu já provei essa propriedade, né, aqui na parte 1 do meu vídeo. E agora eu vou continuar pelo seguinte. Eu já provei isso, que se duas funções são iguais, com exceção do número finito de pontos, a integral delas é igual. Então, vamos calcular vamos calcular aqui. Eu vou fazer um exemplinho. Vamos analisar aqui uma f de t que é igual a t se o t for menor que 1, ou ela é igual a isso é igual a t ao quadrado se o t é menor que 1, ou ela é igual a 2 sobre t para o t menor ou igual a 1 para o t maior que 1. Ou seja, essa função vai ter o seguinte gráfico aqui. Ela é igual a t ao quadrado aqui, ó. Quando t é isso aqui. E aqui ela vai ter esse saltinho aqui, olha. A função vai ter essa carga aqui, olha. Isso aqui é o 1. Não, aqui é t. O que eu quero é calcular quanto equivale a integral de 0 até x de f. Eu quero saber quanto é que vai dar a minha função f de x é igual a integral de 0 até x de f de t dt. Eu vou separar em dois trechos, então. O primeiro caso vai ser o seguinte. Primeiro caso, x menor ou igual a 1. Para esse caso eu vou ter que a f de t é igual a integral de 0 até x de t ao quadrado dt. Então isso daqui vai ser igual a t ao cubo sobre 3. É só primitivar. Isso aqui vai dar x ao cubo sobre 3. Basicamente isso. Isso daqui vai dar x ao cubo sobre 3. Agora o segundo caso, x maior que 1. Para esse segundo caso, eu vou decompor pela mesma propriedade que vocês viram. Integral de 0 até x, t quadrado, não, f de t. dt é igual a integral de 0 até 1 de t ao quadrado dt, mais a integral de 1 até x de f de t. Vamos pôr só f de t. De f de t dt. Seguinte, entre 0 e 1, vocês já sabem que a minha função vai ser o quê? Vai ser o próprio t ao quadrado sobre 2. Integral de 0 até 1 de t ao quadrado sobre 2 dt. E de 1 até x, ela vai ser 2 sobre x, exceto no x igual a 1. Só que é o seguinte, eu sei que a integral dessa f vai ser igual à integral de uma outra função. Vai ser igual à integral de qual outra função? Vai ser igual à integral da função 2 sobre x. Não, 2 sobre t. Porque ela vai ter um número finito de descontinuidades. Olha aqui, só vai ter descontinuidade nesse ponto. É ao contrário esse gráfico, é bolinha vazia aqui. Eu errei aqui, desculpa pessoal, é bolinha vazia aqui, bolinha cheia aqui. Ela só vai ter descontinuidade nesse ponto aqui, no x igual a 1. Então eu posso dizer que essa integral vai ser igual à integral do 2 sobre t. E isso daqui nós sabemos calcular, né? Isso daqui vai ser 1/3, certo? Isso daqui vai ser 2 ln de t de 1 até x. Então isso daqui vai ser 1/3 mais 2 ln de 2 ln de x
menos 2ln de 1. Só que 2ln de 1 é 0, né? Então isso aqui vai ser 1/3 mais 2ln de x. E agora eu quero dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, algumas perguntas. A f é contínua para x pertencente aos reais? E a minha segunda pergunta, f é derivável para x pertencente aos reais? É o seguinte, vocês se lembram de como era a definição de continuidade de uma função? Vocês têm que o seguinte, que o limite de x tendendo a 1 a 6 a 100 para x diferente de 1 é natural que f é imediato. Já que é uma composta de funções contínuas. Ou seja, para o x diferente de 1, ela vai ser uma composta de contínuas já famosas. Olha aqui, contínuas já conhecidas: x ao cubo sobre 3, ln. ln é contínua por... Então, vamos analisar o caso em que x igual a 1. Vocês se lembram se f é contínua? Se f é contínua em x igual a 1, aqui é a definição de funções contínuas. Temos que o limite de x tendendo a 1 pela esquerda de f de x é igual ao f de 1, que é igual ao limite de x tendendo a 1 pela direita do f de x. Então vamos calcular esses limites. f de 1 é 1/3. É só substituir aqui, olha. Para x igual a 1 é x ao cubo sobre 3, é 1/3. 2. Limite de x tendendo a 1 pela direita de f de x pela esquerda é igual ao limite de x tendendo a 1 pela esquerda de quanto? De x ao cubo sobre 3. Isso daqui é 1/3 também, só substituir. E o 3, o limite de x tendendo a 1 pela esquerda do f de x pela direita é igual ao limite de x tendendo a 1 pela direita de 1/3 mais ln de x. ln de 1 vai para 0, então isso aqui também vai dar 1/3. Logo, f é contínua em x igual a 1. Agora vamos ver se ela é derivável. Vamos verificar a diferenciabilidade de f. Vamos aplicar então a diferenciabilidade dessa função. Como é que eu sei se uma função é diferenciável ou não? Para uma função ser diferenciável, nós precisamos do seguinte. Para uma função ser diferenciável, o que precisa mesmo? Nós precisamos que o limite sabe-se que primeiro, x menor que 1, nós temos essa função, certo? f de x é igual a derivada de x ao cubo sobre 3
é a derivada, né? Eu posso aplicar regras de derivada que vai ser x ao quadrado. E f'2 para x maior que 1, f' de x vai ser a derivada de 1/3 mais ln de x, que vai ser igual a mais 2 ln de x. Isso aqui é 2 ln de x aqui tem um 2, é isso daqui. Que vai ser igual a 2x, certo? Vai ser igual a 2 sobre x. Isso. E para x igual a 1, o que ocorre? O que acontece para o x igual a 1? Para o x igual a 1, você tem que o seguinte. Para o x igual a 1, você tem que aplicar a definição de derivadas, que é o seguinte, que é o limite f' de x vai ser igual ao limite de h tendendo a 0 de f' de 1 mais h menos f' de 1 sobre h. Vamos então separar nos limites laterais. Limite de h tendendo à esquerda de f' de 1 mais h menos f' de 1 sobre h vai ser igual a 1 mais h ao cubo sobre 3 menos 1/3. Isso daqui é x ao cubo sobre 3 aplicado em 1 mais h dividido por h. Então, fatorando isso daqui vai dar 1 mais 3h mais 3h ao quadrado mais h ao cubo menos 1, tudo sobre 3h, é o limite para h tendendo a 0 pela direita. Limite para h tendendo a 0 pela direita. Isso daqui vai dar então, corta esse 1 e coloca em evidência o h. Vai ser então h vezes 3, então limite de h tendendo a 0 pela esquerda, 3 mais 3h mais h ao quadrado, dividido sobre 3, dividido por 3h. Então isso daqui vai ser igual a como h vai para 0, isso daqui também vai para 0, isso daqui também vai para 0. Então isso daqui eu posso cortar o h, porque lembra da definição de limite, embora o h vá para 0, ele não é igual a 0, ele é um número real diferente de 0. Então eu posso cancelar, mas ao mesmo tempo eu posso falar que ele é igual a 0. Então isso daqui vai ser igual a 1. Ah, entenderam? E pela direita, como é que fica? Limite de h tendendo a 0 pela direita, f' de 1 mais h menos f' de 1 sobre h vai ser igual a 1/3 mais ln de 1 mais h menos 1/3 sobre o limite para h tendendo a 0 dividido por h. Isso daqui cancela. E quanto é que vale esse limite? Regra de L'Hopital. Aplicando regra de L'Hopital, como é que era a regra de L'Hopital? Se você tem que isso daqui vai para 0 e isso daqui vai para 0, se você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 infinito sobre infinito, se um quociente, você pode derivar o numerador e o denominador em relação à variável que você está calculando o limite, no caso é h. Quanto é que é a derivada de 1 mais h em relação a x? É 2 dividido por 1 mais h. E a derivada do numerador é 1, do denominador é 1. Quanto é que vale esse limite? H vai para 0 e esse aqui vale 2. Ou seja, como os limites laterais são diferentes.
Logo, f de x não é derivável em x igual a 1. Ah, então agora vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam o seguinte, vou voltar aqui. Vocês já perceberam? Eu fiz esse exemplo um pouco de propósito, olha. Eu tenho uma função aqui, uma função que é contínua, exceto no x igual a 1. E eu tenho calculei a função dada por integral. A função dada pela integral é uma função contínua. É uma função contínua, que é o seguinte. Função dada pela integral, vamos recapitular, uma função contínua. Que é o seguinte, f de x é igual a x ao cubo sobre 3x maior x menor ou igual a 1 ou 1/3 mais 2 ln de x, x maior que 1. Agora, a f' de x, a f' de x, ela vai ser igual a x quadrado, x menor que 1, 2 sobre x, x maior que 1, e ela não é definida em x igual a 1. Vocês repararam o seguinte, e vamos voltar para f'. A f' era x quadrado, x menor ou igual a 1 e 2 sobre x, x maior que 1. Vocês concordam que a f' de x é igual a f' de x, exceto nos pontos de descontinuidade da f'? Não, exceto nos pontos de descontinuidade da f'. Ou seja, para todo ponto em que a função que está no integrando é contínua, a derivada da função dada pela integral é igual àquela função, com exceção e nos pontos de descontinuidade, nesse caso ela não é derivável. E também vocês repararam que a função dada pela integral foi contínua para todos os pontos? Será que isso é sempre verdade ou será que tem algum caso em que isso não é verdade? Isso eu vou falar no próximo vídeo.